Fala galerinha, professor Daniel Sena para mais uma Quinta Constitucional. Hoje testando aqui um novo layout para as nossas lives, de forma que a gente tenha o slide ali mais livre, né, para escrever e com certeza vai agregar mais valor à sua aula, que era a ideia, né, de trazer esse novo formato aqui. Eu vou testar aqui os modelos Parará, que eu estou mesmo montando aqui artesanalmente, tá? E espero que isso possa manter a qualidade das nossas aulas e, acima de tudo, melhorar, né, a visão de vocês, a experiência de vocês nessas aulas aqui. Hoje, como nós já havíamos falado na semana passada, nós vamos fazer uma bateria de questões sobre direitos políticos e partidos políticos. Lembrando que nós estamos finalizando esse conteúdo agora, tá? Eu tô com uma mesa meio bamba aqui hoje no meu novo endereço Nômade. Hoje eu tô aqui com uma mesinha um pouco sensível, então eu coloquei a minha mesa onde eu vou escrever aqui no colo. Tô todo aqui, né, cheio de esquema de Paranauê aqui para trazer essa aula para vocês. E como vocês sabem, como eu tô nesse período aqui agora, falta só mais 2 semanas para voltar para Portugal. Então, essa aula vai ser assim, ainda em modelo de estreia aqui no YouTube, na semana que vem também. Daqui a terceira, né? Sem contando hoje. Hoje é a primeira, a segunda, a terceira aula daqui para frente. A gente volta com as nossas lives ao vivo aqui no YouTube. Então você se programa para estar com a gente aí toda quinta-feira, porque toda quinta tem um conteúdo especial para você. Hoje a gente vai finalizar aqui a lista de exercícios, com a lista de exercícios de direitos políticos e partidos políticos. Peguei as questões mais atualizadas, né, das últimas provas para compartilhar com vocês. Vocês vão ver aquilo que está caindo em prova, para você não ser pego de surpresa, tá bom? Lembrando que essa transmissão ela é gratuita para todo mundo que está aqui no meu canal do YouTube, desde que você esteja aqui durante o período da transmissão. Depois, ela ficará disponibilizada apenas para a galera do nosso clube de membros, que é o Concurseiro Prêmio. Tá? Então, antes da gente começar, enquanto a galera vai chegando, inclusive quem for já membro do Concurseiro Prêmio tem a oportunidade de interagir no chat, né? O chat fica exclusivo agora para a galera do Concurseiro Prêmio. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta ao longo dessa aula, pode fazer, porque eu fico acompanhando o chat durante toda a transmissão, tá? E vocês, né, vem comigo aqui para os nossos recadinhos do coração aqui, tá? Primeiro aquele convite esperto para que vocês possam me acompanhar nas redes sociais, também no meu site de curso, institutodanielsena.com.br, tá? O link também se encontra aqui na descrição do vídeo. Nós temos cupom de desconto hoje liberado para quem quiser comprar o meu curso completo de Direito Constitucional lá no site, tá? O link está aqui, só escolher o curso e colocar lá Quinta Constitucional, que você vai ter um desconto a mais na sua compra. Não se esqueçam das últimas unidades do nosso livro de Direito Constitucional. Para quem gosta de estudar lendo, é um ótimo material que vai ajudar você aí nessa sua preparação para o seu concurso ou para o AB. Livro pela editora Ridel, faz parte da série Ridelflix, tem vários outros professores e outras disciplinas maravilhosas lá, então vale a pena conferir. Entra no site da editora Ridel, ou quem preferir também tem no site da Amazon, tá? Eu acho que ainda tem lá também algumas unidades disponíveis, tá? Tem o livro Dilema das Redes, onde é um livro onde a gente juntou muitos especialistas aqui de diversas áreas, então ele é multidisciplinar. Hoje a gente faz um debate aqui sobre as redes sociais. Eu contribuo nesse livro com artigos sobre regulação de redes sociais, que é um dos temas que estão mais quentes hoje no Brasil, tá? E que faz parte também do meu projeto de pesquisa no mestrado na Universidade de Lisboa. Então aqui vocês vão ter uma pitadinha daquilo que eu tenho estudado, tá? Mas ainda faz parte da minha construção teórica, que só vou finalizar, talvez, quando a gente terminar ali a dissertação do mestrado. Tá? Até lá a gente é mero aprendiz. E, gente, lembrando, as nossas lives, né, ou as nossas transmissões, elas continuam gratuitas toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no YouTube. Então, só vir para cá, se programa, agenda, você não vai pagar nada e vai ter uma aula mega atualizada para você. Tá bom? Agora, se você não conseguir estar aqui a partir das 19 horas, então para você ter acesso a esse conteúdo, você precisará estar onde? Dentro do nosso clube de membros Concurseiro Prêmio. Tá? Essa é a novidade do nosso canal do YouTube. Você vai ter acesso a chat ao vivo, então você está vendo que a galera que está participando do chat aqui é a galera que já faz parte do Concurseiro Prêmio, que cada semana mais pessoas entram dentro desse projeto.
Você vai ter prioridade nas respostas dos comentários. Qualquer comentário que você fizer dentro do meu canal do YouTube, você vai ter prioridade nas respostas, né? Porque a gente não consegue dar conta de todo mundo. São mais de 200 mil pessoas aqui, tá? Então, eu tenho uma vida ainda por trás, tá, gente? Às vezes vocês veem assim, o cara fica só aqui. Não, não fica só na rede social, não. Tem uma vida aí, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem um monte de coisa pra fazer. Então, para a galera que faz parte do clube de membros, a gente dá sempre uma prioridade ali nos comentários dos vídeos no YouTube. E vai ter direito às transmissões ao vivo exclusivas. Então, quem faz parte do clube de membros também tem acesso a transmissões exclusivas. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma transmissão com estratégia de estudo para a galera que está lá dentro do clube de membros. Se você já está dentro do clube de membros e não viu, veja, ficou muito legal. Cada mês a gente vai ter uma mentoria focada em estratégia de estudo gratuita para você que está dentro aqui do nosso clube, tá? E o mais importante, eu acho que essa é a maior vantagem do clube de membros, é acesso à reprise de todas as aulas. Então, se você entrar hoje dentro do clube de membros, você já vai ter lá, salvo engano, com essa aqui vai ser 50 aulas. Você já terá 50 aulas que estão disponibilizadas lá, de direito constitucional, com teoria, com exercício dos principais temas. E vai ter acesso a várias outras reprises à medida que a gente vai fazendo as nossas transmissões, a gente vai subindo para lá. Então, enquanto a aula está sendo transmitida no YouTube, é aberto para todo mundo, quando a gente finaliza a transmissão, ela sobe direto para a área do concurseiro prêmio. Então, como é que faz, Daniel, para participar disso aqui? Simples. R$19,99 por mês, super barato, mais barato que uma pizza. Fui comprar uma pizza esses dias aqui em Brasília e fiquei chocado. Fiquei chocado. Falei, véi, dá para custear quase um ano ali de concurseiro prêmio, de repente, dependendo do lugar onde você vai comer a sua pizza. Entendeu? E aí você vai estudar, cara, com um material aí de qualidade, com aulas atualizadas, conteúdo precioso para aquilo que você precisa. Né? Porque quem conhece as minhas aulas, eu tenho dois pontos que eu sempre fiz questão de deixar muito claras nas minhas aulas. Primeiro, as minhas aulas, elas são aulas com uma linguagem simples, objetiva, que qualquer pessoa, seja você estudante de direito, tenha mais bagagem, ou aquele que está começando agora, tenha condições de acompanhar. Segunda coisa que eu sempre prezo é trazer um nível de profundidade, né, proporcional aos concursos e exames de ordem que nós temos visto por aí. Então, eu pego uma aula ali, começo trabalhando ela do elemento básico ali, mas a gente vai trazendo pontos mais aprofundados. Nessa lista de questões que eu vou resolver hoje, por exemplo, você vai ver questões de nível médio, nível superior, questões de cargos jurídicos. Então você vai ter um apanhado bem diversificado dos níveis de questões. E isso vai ampliando a sua capacidade de preparação, para que qualquer prova que você encontre, você de fato esteja preparado. Então essa é uma coisa que eu sempre prezo nas minhas aulas. Tá? Então já fica o convite aqui para acompanhar essa live de hoje. E se curtir, vem para cá, vem fazer parte do Concurseiro Prêmio, nosso clube de membros, e ter acesso a toda essa gama de outras vantagens. Beleza? Tô aqui com o meu... Tô aqui cheio de uma estrutura aqui, cheio de coisinha aqui, manuseando a mesa aqui no colo, vai dar tudo certo, a gente chega lá firme. Vamos começar então, galera? Chega de recadinhos, tá? Só para vocês entenderem aqui como é que faz para fazer parte do nosso clube de membros, é só clicar aqui, ó. Entra no nosso site, seja membro e clica ali e vem fazer parte do clube de membros. Beleza? E aí, ó, quando a aula estiver já disponível para você que é do clube de membros, ela vai aparecer aqui, ó, com esse negocinho aqui, ó, somente membros. Então, quando você entrar no meu canal do YouTube hoje e ver uma coisinha lá, somente membro, já sabe, aquele conteúdo lá está reservado para você que faz parte do clube de membros. Beleza? Bora começar então a brincadeira? Queridos, para quem não baixou a lista de questões, a lista de questões está disponível no meu canal do Telegram, do canal do Constitucional de Ponta a Ponta. Tá? O link também está na descrição do vídeo aqui. Então, baixa a sua lista de questões e vem resolver com a gente aqui essa lista gratuita no canal. Basta você ter o canal do Telegram aí baixado no seu celular. Você se inscreve lá no canal do Constitucional de Ponta a Ponta, baixa sua lista de questões gratuitamente. É lá que eu sempre disponibilizo os nossos materiais para as nossas lives. Vamos começar então nossa lista de questões? Vou colocar devagarinho aqui para não mexer na tela, porque essa mesa aqui eu já vi que é super sensível
E eu toco qualquer coisa aqui, ela já mexe tudo aqui. Eu espero que a gente consiga fazer uma transmissão legalzinha aqui. Vamos lá. Queridos, primeira questão, já uma questãozinha do CESP, muito legal. Caiu no Tribunal de Justiça do Ceará, tá? Concurso de técnico agora em 2023, tá, gente? Olha só essa questão. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e sua Constituição Federal proclama expressamente que todo poder emana do povo. Segundo o texto constitucional, esse poder... Gente, essa questão é muito legal porque ela utilizou o termo poder e a Constituição Federal utiliza o termo poder para várias coisas. Né? E aí você tem que identificar que tipo de poder é esse que ele está se referindo aqui. Meus queridos, preste atenção no comando da questão, tá? Ele falou assim, ó, proclama expressamente que todo o poder emana do povo. Então, meus queridos, este todo o poder emana do povo está se referindo ao Instituto da Soberania Popular. Soberania popular. Gente, e onde está consagrada a soberania popular dentro da nossa Constituição Federal? Artigo 1º. Era lá que você precisava se concentrar, no parágrafo único do artigo 1º, onde a Constituição diz que todo poder emana do povo. E aí ele vai pedir para você complementar aqui agora. Não vou falar tudo aqui, senão a gente vai chegar na resposta da questão. Mas vamos lá. Será que o complemento do parágrafo 1 do artigo 1º é: esse poder é independente e harmônico, constituindo o legislativo, executivo e judiciário? Não, gente, ele não está se referindo a esses poderes aqui, né, que são os poderes do Estado, tá? E o comando da questão está se referindo ao poder do povo, à soberania popular, parágrafo 1 do artigo 1º. O poder do Estado, independente e harmônico, que são poderes da União, né, está no artigo 2º. Então a letra A não é a resposta certa. A B. É exercido exclusivamente de forma indireta por meio de representantes eleitos, meus queridos. Exclusivamente de forma indireta, ele erra. Porque o artigo 1º, um parágrafo único, diz que ele é exercido tanto de forma direta quanto de forma indireta. Tá? A letra C. É exercido diretamente por meio do voto, por meio do qual o povo escolhe seus representantes no Congresso Nacional. Gente, ele diz aqui que é exercido diretamente por meio do voto, como se esse fosse um mecanismo de exercício direto, né, apenas, e ele está dizendo que por meio do qual o povo escolhe seus representantes. Gente, a escolha de representantes é a democracia indireta. O voto é um instrumento de exercício da democracia indireta e da direta, né? Porque o voto é apenas um instrumento para exercer a democracia direta e indireta. Tá bom? Letra D. Deve buscar a integração econômica, política, social e cultural das diversas regiões do país, visando a diminuição das desigualdades sociais. Gente, nada a ver esse poder com a letra D, né? Que a letra D está falando aqui, está dizendo respeito apenas ao parágrafo único ali do artigo 4º, que não tem nada a ver com a nossa questão aqui. E por fim nós temos a letra E. Esse poder é exercido de forma indireta por meio de representantes eleitos, podendo também ser exercido diretamente. Pronto, gente. Isso aqui tem mais a ver com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, os representantes eleitos são exercidos de forma indireta, né? E diretamente nos termos da Constituição, que a Constituição vai trazer mecanismos para isso. Portanto, a questão 1, a resposta certa é a letra E. Show de bola? Beleza? Então, questão 1, resposta letra E. Vamos avançar? Questão 2 agora, galera. Questãozinha também aqui bacana do CESP, só que essa aqui no modelo de certo e errado. Para quem não está acostumado, o CESP tem tanto questões de certo e errado quanto questões de múltipla escolha. Essa aqui caiu no TJ Espírito Santo na prova de analista. Olha só. No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 88 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. Gente, olha só que legal, hein? A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser proposta em até 15 dias, contados da diplomação,
devendo tramitar sob segredo de justiça. Meus queridos, esta questão 2 ela está se referindo a essa ação, né, de impugnação de mandato eletivo. Tá? Ação de impugnação de mandato eletivo, que está previsto lá no artigo 14 da Constituição Federal. E ele está no artigo 14, parágrafo 10 e 11. São dois parágrafos que a Constituição trata sobre essa ação de impugnação do mandato eletivo. E aí, nessa questão, ele trouxe dois elementos aqui que são importantes. Primeiro, ele está dizendo que deve ser proposta em até 15 dias. Gente, este é o prazo da propositura, este é o prazo que existe para a propuração de impugnação de mandato eletivo? Sim, gente. Este é o prazo que está lá no artigo 14, prazo de 15 até 15 dias. Agora, a outra questão é contados a partir de quando, gente? Geralmente as pegadinhas de prova vão falar contados a partir da posse. Só que aqui ela falou certinho, falou contados da diplomação. Tá? Dever tramitar esse segredo de justiça? Sim, gente, esse é o texto. O texto do parágrafo 11 vai falar exatamente sobre isso, sobre essa tramitação em segredo de justiça. Portanto, essa questão 2 está correta, está de acordo com o texto da Constituição Federal. Portanto, uma questão certa. Beleza? Questão 2, questão certíssima. Beleza? Vamos para 3 agora. Essa 3 agora aqui é uma questão muito legal, porque ela é uma questãozinha da FGV. Quem conhece a FGV sabe que a FGV não brinca em serviço, né, gente? É uma banquinha mais trabalhosa. Ela geralmente traz questões de caso concreto, né? E essa questão aqui caiu num concurso de procurador, né, municipal aí da Procuradoria-Geral dos Municípios de Niterói. João, muito engajado politicamente, foi condenado em sentença transitada em julgado à pena de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, por ter praticado um crime contra o patrimônio. Tá? Enquanto a pena restritiva de direitos produzia efeitos, João ajuizou ação popular em defesa do meio ambiente. Assim, em razão de um loteamento clandestino que fora criado, isso ainda em razão de um loteamento clandestino que fora criado em uma área de preservação ambiental de caráter permanente. Para surpresa de João, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, sob o argumento de que os direitos políticos estavam suspensos em razão dos efeitos produzidos pela condenação criminal. À luz da ordem constitucional, é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi. Perceba que é uma questão muito mais elaborada, né, que vai exigir de você vários pontos de conhecimento aqui e são detalhes importantes que merecem todo o cuidado. Tá? Primeiro ponto, gente, que eu acho que merece a nossa atenção é lembrarmos que João é um cidadão. Tá? Ele é um cidadão, ele diz aqui muito engajado e tal. Só que ele é um cidadão que foi condenado. E ele foi condenado em sentença transitada em julgado. Gente, o artigo 15 da Constituição Federal diz que a condenação criminal transitada em julgada produz um efeito sobre os direitos políticos. E qual é este efeito? O efeito é o da suspensão dos direitos políticos. Durante quanto tempo fica a suspensão dos direitos políticos? Enquanto durar os efeitos da pena. Só que é aqui, o que confunde o candidato? É que a questão falou que ele foi condenado à pena de detenção, que posteriormente foi substituída a pena restritiva de direito. Aí com certeza algum bisonho pensou assim, opa, se foi pena restritiva de direito, ele não foi preso. Se ele não foi preso, então ele está com os direitos políticos ainda. Não, gente, absolutamente não. Quando a gente fala na nossa aula, aqui lá no artigo 15, quando a gente fala do artigo 15 na nossa aula, eu digo que a suspensão causada pela sentença judicial condenatória, ela independe do tipo de pena. O que importa é que houve uma condenação transitada em julgado. Se a condenação criminal foi transitada em julgada, pode ser pena privativa de liberdade ou não. O que gera suspensão de direitos políticos não é o peão estar preso. O que gera suspensão de direitos políticos é o peão ter sido condenado e essa condenação ter transitado em julgado. Tá? Independentemente se o tipo de pena foi restritivo de direito ou não. Como no caso aqui.
Então, gente, se transitou em julgado e ele foi condenado, ele está com o direito político suspenso. Ora, se ele está com o direito político suspenso, ele está com a sua condição de cidadão, neste momento, suspensa. Isso significa dizer o quê, Daniel? Significa dizer que ele não possui, neste momento, durante os efeitos da condenação, ele não possui direitos políticos. Ele está com o direito político dele suspenso. Tá? Ora, se ele está com o direito político dele suspenso, eu pergunto, ele pode ajuizar uma ação popular? Gente, não. Porque a ação popular só pode ser ajuizada por um cidadão. Se ele está com o direito político suspenso, ele não pode ajuizar a ação popular, porque neste momento ele não está no exercício de direito político. O que explica o fato do processo ter sido extinto sem resolução do mérito. Qual que é o argumento que o juiz deu? Que os direitos políticos dele estavam suspensos, em razão do efeito produzido pela condenação criminal. Gente, a pergunta então é, à luz da ordem constitucional, é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi... A primeira coisa que a gente tem que responder é certo ou errado? Porque as alternativas vão circular em cima disso, é certo ou errado? Gente, é certo. Se ele é cidadão, ele cometeu um crime, foi condenado e a condenação é transitada em julgado, o direito político dele está suspenso enquanto tiver o efeito da pena. Ainda que a pena seja restritiva de direito. Logo, ele não pode entrar com ação popular. Então, eu vou procurar a certa. Eu já estou vendo a certa aqui na letra A, mas a B está dizendo que está errado. Essa aqui eu já elimino, gente, porque a decisão foi certa. Ele está dizendo a B que está errado, pois os direitos políticos de João não foram restringidos pela sentença, o que lhe permite ajuizar a ação popular. Lógico que foi. É efeito da condenação criminal transitada em julgado. Lógico que foi. A letra C diz ainda que está errada, né? Então nós temos aqui mais um problema. Pois os direitos políticos de João somente estariam suspensos caso tivesse cumprido pena privativa de liberdade? Errado. O que gera suspensão de direito político não é o tipo de pena, mas a condenação criminal transitada em julgado. Beleza? A letra D fala certa, então eu vou deixar aqui para analisar daqui a pouco. E a letra A fala errada, que eu já vou eliminar também. Pois a suspensão do direito político pressupõe a instauração de processo próprio perante a justiça eleitoral, não decorrendo diretamente da condenação criminal. Errado. Pois a suspensão do direito político, gente, decorre da condenação criminal. Então, já vi aqui que a C, a D estão erradas, bem como a letra B, tá? É que ele apaga aqui. Mas a B, vou colocar ali, a C e a D, a gente já elimina porque elas falaram besteira aqui. Mas a D diz que está certo. Então vamos ler a D aqui antes. Certa, pois os direitos políticos de João permaneceram suspensos nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, a sentença criminal transitada em julgado. A Constituição fala deste prazo aqui de suspensão? 5 anos? Não, bisonho. Ela não fala de prazo de 5 anos. Ela fala que o direito político vai ficar suspenso enquanto durar os efeitos da pena. Então a D também acaba de ser eliminada, gente, sobrando para nós apenas a letra A. A letra A ele diz que é correto afirmar que a extinção do processo nas circunstâncias indicadas foi certa, pois, enquanto a pena restritiva de direitos produzir efeitos, os direitos políticos estarão suspensos. É exatamente o que prevê o artigo 15 da Constituição Federal. Beleza? Porque o artigo 15 é o artigo que vai falar sobre as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Beleza? Tranquilo aqui na questão 3? Questão 3, portanto, resposta letra A. 4. Essa aqui é legal, hein, gente? Ó, FGV. Ó, mais uma. Caiu aqui no MPE de São Paulo. Maria, filha da governadora do estado Alfa, pretendia iniciar a sua carreira política na próxima eleição municipal. Com o propósito de verificar a existência de algum óbice à realização desse objetivo, consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que, com a abstração dos demais requisitos exigidos... Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui é se ela pode ou não pode, né? Ela pode ou não pode. Olha só o que ele fala aqui, gente.
Eita, eu acho que eu confundi inclusive a questão aqui. Nossa, é mesmo. Confundi a questão aqui. Ó, eu acho que eu confundi a questão aqui, mas vamos lá. Né? Vamos lá. Na minha ordem aqui de questões aqui, eu acho que teve um erro aqui, mas vai dar certo aqui, ó lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, gente, é que Maria, né, ela é filha da governadora do estado Alfa. E ela quer iniciar sua carreira política na próxima eleição municipal. Tá? Gente, onde que a gente tem que pensar aqui? Artigo 14, parágrafo 7º. Por que o artigo 14, parágrafo 7º é importante para nós nesse momento? Porque o parágrafo 7º vai trazer a chamada ineligibilidade reflexa, lembra dela? E no caso da ineligibilidade reflexa, a Maria pode ser impedida de se candidatar a uma eleição municipal caso esse município esteja localizado no território onde a sua mãe é titular como governadora. Então, por exemplo, se Maria, que é filha da governadora, quer se candidatar ao município dentro do estado da sua mãe, ela não vai poder, porque o parágrafo 7º diz que ela fica inelegível no território titular. E filho é parente até segundo grau. Entendeu? Então, gente, como ela quer se candidatar, ela foi até o advogado lá perguntar se tem algum tipo de impedimento. Né? Com o propósito de verificar a existência de algum óbice à realização desse objetivo, consultou um advogado, sendo-lhe corretamente informado que, com a abstração dos demais requisitos, uma vez preenchidos os demais requisitos, ele vai analisar aqui agora só esse requisito. Letra A. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo de eleição municipal, independentemente da localização do município. Gente, essa letra A está errada. Porque ele falou que independentemente da localização do município. Gente, não é assim não. Ela só não pode se candidatar aos municípios localizados dentro do território do estado onde sua mãe é governadora. Ou seja, Maria poderia se candidatar ao município de outro estado, sem nenhum óbice, sem nenhum problema. Tá bom? Então a letra A fica errada por essa generalização que ele trouxe aí. B. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer na eleição a cargos eletivos de municípios situados no território do estado-alvo. Agora nós vimos aqui a resposta certa, né, gente? A ineligibilidade reflexa ela fica restrita apenas aos municípios localizados no território do estado onde a sua mãe é governadora. Tá? Então, questão 4 aqui, resposta letra B. Letra C. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela apenas não poderá concorrer a cargos eletivos de chefia do Poder Executivo Municipal. Olha o que ele falou. Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ele só não poderá concorrer a cargo eletivo de chefia do Executivo Municipal? Não, gente. Ela não pode concorrer a nenhum cargo eletivo do município. Então esse apenas aqui torna a letra C errada. Porque, na verdade, ela não pode concorrer nem ao cargo do executivo, nem do legislativo daquele município. Beleza? Em razão do cargo ocupado por sua mãe, ela está com os direitos políticos suspensos até o fim do respectivo mandato? Não, gente, ela não está com o direito político suspenso, tanto que ela pode se candidatar a outros mandatos eletivos que não sejam dentro do município. Ou dentro do estado, melhor dizendo. E letra E, caso esteja no pleno exercício de direitos políticos, ela poderá concorrer a qualquer eleição municipal. Errado, né, gente? Por quê? Porque ela é atingida pela ineligibilidade reflexa em razão do grau de parentesco com a sua mãe, que é governadora do estado Alfa. Tá bom? Portanto, a resposta dessa questão é a letra B de bola. Fechou? Tranquilo? Ah, tá. Eu sabia que tinha um erro aqui, gente. Acabei repetindo aqui a questão. Peço perdão. Tá? Mas essa aqui nós já resolvemos, né? Que seria, na verdade, a questão 5 da nossa lista ali. Tá? A questão 5 eu acabei vacilando. Vamos agora, então, para a nossa questão 6. Essa aqui é muito legal também, caso concreto. Eu adoro essas questões de caso concreto que fazem a gente pensar. Olha lá. Luan, 20 anos, casado, analfabeto, domiciliado no município de Girassol, é representante dos moradores do bairro Estrela Sul e bastante atuante na política local. Sua intenção é se candidatar ao cargo de vereador, a fim de dar continuidade e maior amplitude às ações sociais por ele já desenvolvidas
em prol da comunidade. Considerando o fato exposto, nos termos da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. E aí, tem várias afirmativas aqui, né, gente? A letra A, Luan é inelegível. B, Luan é inalistável. C, para se candidatar ao cargo de vereador não é necessário filiação partidária. D, para se candidatar ao cargo de vereador é necessário ter idade mínima de 21 anos. E, para ser candidato ao cargo de vereador é facultado a Luan ter domicílio eleitoral na circunscrição. Então nós temos aqui várias possibilidades, né, de questões envolvendo várias alternativas aqui para tentar responder essa questão número 6. Mas onde que está a chave do sucesso da questão 6, gente? Simples. Você precisa se ligar nas características do Luan, porque essas características serão determinantes para a gente saber se Luan pode ser candidato ou não. Primeiro, Luan tem 20 anos, gente. Primeira característica. Ele quer ser, ele quer se candidatar ao cargo de vereador, tá? Gente, qual que é a idade mínima para ser vereador? Artigo 14 fala disso, não fala? Parágrafo 3º. Fala que a idade para ser vereador é 18 anos. Opa! Então o Luan tem a idade para ser vereador, beleza? Ele é casado, ser casado ou não interfere, mas ele fala que o Luan é analfabeto. Aí deu ruim, né, gente? Ainda que ele seja domiciliado no município onde ele vai se candidatar aqui, ó. Gente, se ele é analfabeto, a Constituição diz que ele não pode ser candidato. Ele é aquilo que nós chamamos de inelegível, nos termos do parágrafo 4º do artigo 14. Ele é alistável, sendo analfabeto, porém ele é inelegível. Portanto, gente, qual que é a resposta certa? Letra A, Luan é inelegível. Letra B está errada, por quê? Porque ele é alistável. Luan pode se alistar eleitoralmente, porque ele não pode ser eleito por ser analfabeto. A letra C está errada, porque ele está dizendo que para se candidatar ao cargo de vereador não é necessário filiação partidária. Lógico que precisa, o parágrafo 3º diz que precisa. A letra D está errada, porque ele está dizendo que para ser vereador tem que ter 21 anos. Errado, gente, 18. E aí está errada porque ele diz que para ser candidato ao cargo de vereador é facultado ou não ter domicílio eleitoral na circunscrição? Não, gente, obrigatório. É condição de elegibilidade. Portanto, a questão 6, resposta letra A. Tranquilo? Agora a 7, gente, questãozinha muito, muito boa também. Analista do TRT, para quem gosta de tribunal, aí o nível das questões que a FCC tem trazido nas suas provas. A questão 7 diz assim, ó. Leandro, parente consanguíneo de segundo grau de Pedro, que é governador do estado de Goiás, pretende se candidatar pela primeira vez nas próximas eleições para prefeito, ao cargo de prefeito do município de Goiânia. Por sua vez, Jorge, atual prefeito de Goiânia, pretende se candidatar ao cargo de governador do estado de Goiás, nas próximas eleições para governador. Com base apenas nas informações fornecidas em conformidade com a Constituição Federal, considerando que os demais requisitos foram preenchidos na situação hipotética descrita, Leandro. E aí, gente? Leandro. Então, ele traz dois cases aqui, duas situações, que é o que você tem que conseguir perceber. A primeira situação vai envolver a figura do Leandro, tá? E a segunda situação vai envolver a figura do Jorge. Beleza? Tanto que ele começa aqui com a situação do Leandro. Então, primeiro vamos analisar a situação do Leandro. Leandro, parente consanguíneo de segundo grau de Pedro, que é governador do estado de Goiás. Opa! Se é parente consanguíneo de segundo grau de Pedro, então ele te manda pensar no artigo 14, parágrafo 7º. Eu não sei ainda se vai se aplicar o caso, mas no mínimo você tem que pensar nele. Porque é o dispositivo que vai falar sobre inelegibilidade reflexa. Se ele é parente de segundo grau de Pedro, então ele pode ser atingido. Mas vamos lá. Ele é governador do estado de Goiás. E Leandro quer se candidatar pela primeira vez na próxima eleição para prefeito. Ao cargo de prefeito do município de Goiânia. Gente, se ele quer se candidatar ao cargo de prefeito do município de Goiânia, essa inelegibilidade aqui vai atingir ele. Por quê? Porque se ele é parente de segundo grau do governador, ele não pode
ser candidato no território de jurisdição titular. É isso que a Constituição fala. Artigo 14, parágrafo 7º. Então, gente, Leandro, ele não poderá se candidatar ao cargo de prefeito do município de Goiânia. A primeira conclusão que preciso tirar é essa. Tá bom? Por quê? Porque ele é atingido pela inelegibilidade reflexa, artigo 14, parágrafo 7º. Tá? Daqui a pouco a gente vai procurar aqui. Depois, por sua vez, Jorge, agora a gente vai ver a situação do Jorge. Jorge é atual prefeito de Goiânia. Ele pretende se candidatar ao cargo de governador do estado de Goiás nas próximas eleições para governador. Tá? Então ele é prefeito e quer ser governador. Com base apenas nas informações, então, gente, acabou as informações do Jorge. Gente, quando eu penso nisso, Jorge é titular de um cargo do executivo e quer se candidatar a outro mandato, a outro cargo, qual é o dispositivo que tem que vir à sua mente imediatamente? A regra da desincompatibilização. Então a regra do Jorge, a regra que vai se aplicar do Jorge é a regra da desincompatibilização, artigo 14, parágrafo 6º. O que a regra da desincompatibilização diz, gente? Diz que quando o titular do executivo, que no caso o Jorge é prefeito, né, titular do executivo, quiser se candidatar a outro cargo, veja que ele quer se candidatar a governador, ele vai ter que se afastar até 6 meses antes do pleito para poder se candidatar. Ou seja, ele vai ter que se desincompatibilizar do cargo que ele ocupa. Essa é a regra constitucional. Ou seja, então eu preciso lembrar da regra do Leandro, que é a ineligibilidade reflexa, e depois eu preciso lembrar da regra do Jorge, que é a da desincompatibilização. Agora eu vou para as alternativas, que são alternativas longas, mas que tem que me conduzir a essa lógica. Como ele começa com a regra do Leandro, então você já tem que raciocinar aí, gente. O Leandro, ele está dizendo na letra A, poderá se candidatar a prefeito de Goiânia? Já errou. Porque o Leandro não pode se candidatar ao prefeito de Goiânia. Por quê? Porque ele é inelegível. Né? Mas vamos ver o resto que ele fala aqui. Ó. Poderá se candidatar ao prefeito de Goiânia, pois são inelegíveis no território de jurisdição titular apenas os parentes consanguíneos de primeiro grau. Errou aqui, ó. Porque o parágrafo 7º fala parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Tá? No caso ele falou aqui primeiro, mas é até segundo grau. Tá bom? O Jorge não poderá se candidatar a governador do estado, uma vez que seu mandato ainda estará vigente. Errado, gente. Então nós temos um erro também aqui na regra, na informação do Jorge. Porque o Jorge pode se candidatar. O fato dele estar no seu mandato não impede dele se candidatar. O que ele vai ter que fazer é se afastar do cargo que ele ocupa para poder se candidatar. Tá bom? Então a letra A já está descartada aqui. Depois a gente vai para a letra B. Leandro, lembra-se que começa sempre no Leandro, tá? Leandro não poderá se candidatar a prefeito de Goiânia, pois os parentes consanguíneos até terceiro grau do governador são inelegíveis. Gente, ele erra dizer que não pode se candidatar e ele ainda erra aqui no grau de parentesco mais uma vez. Ok? E o Jorge somente poderá se candidatar a governador do estado se renunciar ao seu mandato até 4 meses antes do pleito. Ele erra aqui. Porque o prazo não é até 4 meses, é até 6 meses antes do pleito. Então, 2 erros na letra B, também alternativa descartada. Depois vamos para a letra C. Leandro poderá se candidatar a prefeito de Goiânia, pois são inelegíveis no território de jurisdição titular apenas os parentes consanguíneos de primeiro grau. Gente, errado, errado. Né? Errado, errado. Lembre-se, né? Lembre-se que ele é parente de segundo grau. Tá? Eu até sinalizei o não poderá aqui, mas ele poderá, né? Mas ele está falando que ele poderá se candidatar, pois são inelegíveis território de jurisdição apenas para conseguir primeiro grau? Errado. Porque são inelegíveis os parentes até segundo grau do governador. Tá? Então, essa letra C aqui fica com esse errinho aqui. E Jorge somente poderá se candidatar a governador do estado se renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito. Aqui está certo, porque isso está de acordo com o artigo 14, parágrafo 6º. Tá bom? Então, a letra C também fica descartada. E aí a gente vai para a letra D. Leandro não poderá se candidatar a prefeito de Goiânia, pois os parentes consanguíneos até segundo grau do governador de estado são inelegíveis no território de jurisdição titular, salvo se já titular de mandato eletivo candidato à reeleição. Perfeito, é exatamente o complemento adequado aqui.
né, da regra do Leandro. Lembra que o Leandro é parente de segundo grau, né? E Jorge somente poderá se candidatar a governador do estado se renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito. Pronto, gente, achamos a alternativa correta, que é a letra D. Tá? Nos termos do artigo 14, parágrafo 6º e parágrafo 7º da Constituição. Vou colocar aqui de novo para você não esquecer. Tá? Artigo 14, parágrafo 6º, que vai falar sobre a desincompatibilização do Jorge, e parágrafo 7º, que vai falar da inelegibilidade reflexa do Leandro. Por isso que a letra D está correta. E a letra E, poderá se candidatar a prefeito de Goiânia, pois é inelegível no território de jurisdição do titular apenas o cônjuge do governador do estado, salvo se já titular de mandato eletivo candidato à reeleição. Gente, poderá se candidatar? Errado, né? Ele já começa errando aqui no começo. E ele diz aqui, ele limita, né, a inelegibilidade apenas para o cônjuge, que também está errado. E o Jorge somente poderá se candidatar a governador do estado se renunciar ao seu mandato até 4 meses. Ele erra aqui também, neste prazo, que o prazo é até 6 meses. Portanto, questão 7, resposta letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Questão 8, galera. A questão também da FCC aí, ó. Já fizemos uma, essa aqui é top também, que é um TRT da 18ª região. Prova de analista. Então você já sabe que é uma questão que pode exigir um pouco mais de você. E é uma questão caso concreto. Você vê que nada muito longe daquilo que a gente tem conversado. Lucas, na eleição de 2020, quando tinha 24 anos de idade, foi eleito vereador em certo município brasileiro. E, nas eleições de 2024, almeja ser candidato a presidente da República. Nessa situação hipotética, de acordo com a Constituição Federal e com base nas informações aqui fornecidas, com relação à sua candidatura ao cargo de presidente da República em 2024, Lucas, gente, o que você tinha que pensar aqui? Artigo 14, parágrafo 3º, condições de ineligibilidade. Você tinha que ter pensado nisso, nas condições de ineligibilidade. Por quê? Vamos lá. Se Lucas na eleição de 2020 tinha 24 anos, quantos anos ele terá na eleição de 2024? Só somar mais 4, né, gente? Ele vai ter 28 anos. Ora, com 28 anos ele pode ser candidato a presidente da República? Não, gente. Candidato a presidente da República tem que ter 35 anos de idade. Portanto, na eleição para presidente da República 2024, Lucas não pode se candidatar. Agora eu vou achar qual das alternativas vai corresponder ao mais correto. Tá? A letra A está errada, porque ele está dizendo que ele pode se candidatar, desde que renunciou ao mandato de vereador até 4 meses antes do pleito. Errado, ele nem precisaria renunciar se ele tivesse a idade, porque essa exigência de renúncia é só para quem é titular do Executivo e não do Legislativo. B. Poderá se candidatar desde que renunciou ao mandato de vereador até 6 meses, também errado, né? Ele insistiu no erro nas duas opções aqui, letra A e letra B. Tá? Então ele não pode se candidatar. C. Não poderá se candidatar a outro cargo, pois não pode renunciar ao mandato de vereador, devendo cumpri-lo até o final. Gente, nada a ver. Como não pode renunciar ao mandato de vereador? Como assim tem que cumprir até o final? Não existe isso. Letra D. Não poderá se candidatar por não preencher condições de elegibilidade exigida para tanto. Pronto, aqui achamos a resposta certa da questão 8, resposta letra D. Ou seja, Lucas não tem idade mínima de 35 anos para ser presidente da República, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º. E a letra E poderá se candidatar independentemente de renunciar ao mandato de vereador, pois preenche todas as condições de elegibilidade. Errado, porque ele não preenche todas as condições de elegibilidade. Questão 8. Resposta, letra D de dado. Beleza? Questão 9 agora, galera. Mais uma aqui maravilhosa da FCC. Também TRT da 18ª região, né? Tem várias questões dessa banca aqui e desse concurso, porque é um concurso super recente. E as questões estavam muito boas. Não resisti. Jacinto foi eleito em 2020 prefeito do município X, estando em seu primeiro mandato, sendo que em 2022 sua esposa Eleonora ganhou pela primeira vez as eleições para governadora do estado XY, que engloba o município X. Nas eleições de 2024, Jacinto pretende tentar a reeleição. De acordo com a Constituição Federal,
com base apenas nas informações fornecidas e considerando que as demais condições de elegibilidade foram atendidas, Jacinto. Tá? Então, gente, nós precisamos saber se Jacinto pode tentar a reeleição neste caso aqui. E o que é importante, né? O que é determinante para resolvermos? Primeiro, ele foi prefeito, gente, do município X em 2020, antes da sua esposa se tornar governadora em 2022. Percebe aqui? Aqui nós somos levados também para o artigo 14, parágrafo 7º, que é a hipótese de inelegibilidade reflexa. Tá? E aí você tem que lembrar que se a Eleonora, que é sua esposa, tivesse sido governadora antes do Jacinto ser candidato, aí Jacinto não podia se candidatar. Mas como Jacinto já era prefeito quando Eleonora entrou, então Eleonora não tem como impedir Jacinto de se reeleger. Porque a inelegibilidade reflexa ela não vai atingir aqueles que já são titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição, que é exatamente a hipótese do Jacinto. Jacinto já é titular de mandato eletivo, qual que é o mandato do prefeito, e ele vai se candidatar à reeleição, ele pretende tentar a reeleição. Portanto, gente, essa hipótese aqui, ela incide exatamente na exceção do parágrafo 7º do artigo 14. Tá? Logo, Jacinto poderá se candidatar como pretende. Agora vamos descobrir qual que é o poderá que está de acordo e que está correto. Letra A. Poderá se candidatar como pretende, pois não é inelegível para prefeito no território de jurisdição do governador, o seu cônjuge, independentemente de ser candidato à reeleição. Aqui está errado, né, gente? Porque ele só será, ele só não é inelegível se ele for candidato à reeleição. Tá? Só isso. B. Não poderá se candidatar como pretende, pois é cônjuge do governador do estado que engloba o município X. Aqui está errado, pois a letra B tentou trazer a regra do parágrafo 7º, só que neste caso não vai se aplicar ao Jacinto. Por quê, gente? Porque Jacinto já é titular de mandato eletivo. Como ele já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, a inelegibilidade reflexa não o alcança. Tá bom? Letra C. Poderá se candidatar como pretende apenas se renunciar ao cargo de prefeito 6 meses antes do pleito. Gente, aí ele confundiu as regras aqui, né? Esse poderá se candidatar apenas se renunciar é outra regra que não vai se aplicar quando ele precisar, quando for reeleição. Tá bom? Então aqui poderá se candidatar como pretende se renunciar ao cargo de prefeito 6 meses anteriores ao pleito, não é necessário. Só é necessário renunciar ao cargo 6 meses anteriores ao pleito se for para candidatar-se a outro cargo. Não é o caso de reeleição. Então a letra C também não se aplica à questão 9. Aí temos a D, gente. Poderá se candidatar como pretende, pois já é titular de mandato eletivo de prefeito e candidato à reeleição. Pronto. Aqui está perfeito. Nos termos do artigo 14, parágrafo 7. É exatamente a exceção do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Tá bom? Artigo 14, parágrafo 7º diz que a inelegibilidade reflexa não vai se aplicar quando o cara for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, que é o caso do Jacinto. Portanto, questão 9, resposta letra D. E aí, não poderá se candidatar como pretende, salvo se Eleonora renunciar ao seu mandato de governadora até 6 meses antes do pleito. Tá? Então, aqui também não há esta necessidade da Leonora renunciar ao mandato neste caso, pois ele poderá se candidatar. Questão 9, resposta letra D. Beleza? Questãozinha topíssima aqui também para nós. Vejo que é uma questão que dá um pouco mais de trabalho, porque ela tem vários detalhezinhos, mas é uma questão que se você assistiu nossa aula e entendeu, você vai matar com tranquilidade. Questão 10, gente. Essa aqui é legal, olha só, presta atenção. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau ou por adoção, do presidente da República, governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, são inelegíveis no território de jurisdição titular. Essa é a afirmação da questão. Tá? Analise o trecho, agora vem a pergunta, observando o que dispõe a Constituição Federal quanto aos direitos políticos e assinale a afirmativa correta. Gente, esse dispositivo aqui, ele está se referindo a um que nós já analisamos algumas vezes nessa lista aqui, né? Que é o quê? Artigo 14, parágrafo 7. Lembre-se que o artigo 14, parágrafo 7 é o dispositivo da inelegibilidade reflexa. Artigo 14, parágrafo 7. Tá? Artigo 14, parágrafo 7. Beleza? Aí vem a pergunta. Analise o trecho, observando que dispõe a Constituição Federal quanto aos direitos políticos e assinale o afirmativo correto. Letra A. A inelegibilidade não se estende à cônjuge do presidente da República. Errado, gente. Ela se estende. Errado, ela se estende. Ela se estende a cônjuge ou parente até segundo grau do presidente. Tá aí. A vedação alcança não só a jurisdição titular, mas sim o território nacional. Não, gente. Só alcança a jurisdição titular. Se o titular for presidente, aí alcança o território nacional, porque é exatamente a jurisdição do presidente, é o todo território. Entendeu? C. O trecho é verdadeiro e traduz um dispositivo do artigo 14 da Constituição Federal. Muitos marcaram essa letra C, certeza absoluta, porque não prestou atenção, Bisonho. Ele falou aqui até o terceiro grau. E a Constituição não fala que é até o terceiro grau, fala que é até o segundo grau. Segundo grau, não terceiro. Tá? Então esse trecho não é verdadeiro, pois ele não traduz o dispositivo do artigo 14. Letra D. A ineligibilidade alcança os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Opa! Essa ineligibilidade alcança os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau? Certamente. E a letra E. Os parentes consanguíneos ou afins até o quarto grau são alcançados pela ineligibilidade. Ele erra aqui ao afirmar que é até o quarto grau. Tá bom? Portanto, a questão 10, a resposta é a letra D de dado. Tranquilo? Boazinha essa aqui também, né? Vamos para mais uma? Questão 11 agora, ó. Mais uma deve ser C. Vocês vão ficar especialistas no TRT da 18ª região. Considere... Aí vem as assertivas. Eu adoro essas questõezinhas, hein? Presta atenção para não errar. Altair, brasileiro naturalizado, 47 anos. 2. Carla, brasileira nata, 30 anos de idade. 3. Zico, brasileiro nato, 40 anos de idade. Pronto. Essas são as 3 assertivas que você tem que considerar. Beleza? Aí vem agora a pergunta, presta atenção. De acordo com a Constituição Federal, com base apenas nas informações fornecidas, sendo as demais condições de elegibilidade atendidas, é possível a candidatura ao cargo de presidente da República de... Beleza? Então, gente, a grande sacada da questão aqui é o quê? Você vai olhar essas assertivas e você tem que saber se, imaginando que ele tenha preenchido todas as demais condições de elegibilidade, qual desses camaradas aqui, Altair, Carlos ou Zico, tem a possibilidade de candidatura ao cargo de presidente da República? Gente, 2 requisitos são importantes que você teria que lembrar aqui nos termos do artigo 14. 12 e 14, vou colocar aqui. Primeiro, para ser presidente da República, tem que ser brasileiro nato. O artigo 12, parágrafo 3º fala isso. Ou seja, além das condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º, o cara ainda tem que ser brasileiro nato. Isso exclui o Altair, ó, que o Altair é naturalizado. O Altair não pode ser presidente da República. E um outro requisito que você tem que sempre ter em mente quando se falar do presidente é na idade. Para ser presidente da República, o cara tem que ter 35 anos. E a Carla acaba sendo excluída também, porque a Carla tem, apesar de ser nata, tem 30 anos. Então a Carla é excluída pela idade e o Altair é excluído pela nacionalidade. Só sobra Zico, que é nato, então tem nacionalidade necessária, e tem 40 anos de idade, que tem idade necessária. Portanto, a letra C aqui ficou no 3. Ou seja, é possível a candidatura do cargo de presidente da República apenas para Zico.
D, Zeco apenas. A letra A fala Altair apenas, a letra B, Carla e Zico apenas, a letra C, Altair, Carla e Zico, e a letra E, Altair e Zico apenas. Pronto, é só a letra D. Beleza? Questão topíssima que pode aparecer na sua prova tranquilamente. Fechou? 12 agora, hein? Vamos lá. Firme. Questão de procurador. Assinale a alternativa correta em conformidade com a Constituição Federal e os direitos políticos nela positivados. Acabei colocando um pouco água para mim hoje. Mas não vão conseguir. Letra A. Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Gente, e aí? Tá certo isso aí, querido? Tá certo isso aí? Gente, tá não, tá? E por que não? Porque estrangeiro não pode se alistar como eleitor. Conscrito não pode se alistar como eleitor. Tá? Estrangeiro e conscrito são inalistáveis. Eles não podem se alistar. Artigo 14, parágrafo 2º. Beleza? Então, a letra A está errada. B. São condições de elegibilidade na forma da lei a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Cara, perfeito, né? Aqui seria o parágrafo 3º do artigo 14, e que está perfeitamente de acordo com a Constituição Federal. Portanto, a letra B já é a nossa resposta certa dessa questão aqui. Beleza? Aí a letra C. Vamos ver o que tem de errado nas demais, né? Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos não precisam renunciar aos respectivos mandatos antes do pleito. Gente, como assim não precisa renunciar? É óbvio que precisa. É o parágrafo 6º do artigo 14. Fala isso. Você vai concorrer a outro cargo, ele tem que renunciar. Beleza? Depois temos a letra D. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins e até o 2º grau, sendo elegível os por adoção do presidente da República, de governador do Estado, do território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Gente, ele sacaneou lá no meiozinho, né? Qual que foi a sacanagemzinha? Tava tudo bonito, só que ele colocou que os por adoção, os parentes por adoção são elegíveis. Ó. E não, a eles também vai se aplicar a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7. Beleza? Geralmente a pegadinha é no grau de parentesco, mas nesse caso não foi, né? E a letra E, nenhuma das assertivas anteriores está correta, também está errada, pois já achamos a correta, que é a resposta, tá? Que está na letra B de bola. Então, questão 12, letra B. Show? 13, questãozinha da banca Quadrix também, uma ótima questão, ó. Com relação aos direitos políticos, assinale a alternativa correta. Letra A. Entre as condições de elegibilidade impostas pelo texto constitucional está a filiação partidária. Pô, mas não teve nem graça, né, gente? Não teve nem graça. Tá corretíssimo. Artigo 14. Parágrafo 3º. A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade. Ok? Letra B. Para ocupar o cargo de presidente da República, exige-se nacionalidade brasileira e idade mínima de 21 anos. Gente, exige nacionalidade brasileira, mas não idade mínima de 21 anos. Para ser presidente é 35, também está no parágrafo 3º. O voto será sempre facultativo para o estrangeiro e para os maiores de 60 anos de idade. Gente, primeiro, o voto não é facultativo para o estrangeiro, tá? O estrangeiro é proibido de votar. E os maiores de 60 anos não é a idade que a Constituição Federal trouxe, não. Tá?
é para os maiores de 70 anos. Esses caras, maiores de 70 anos, é que vão ser facultados o direito do voto. Tá bom? Beleza? Isso vai estar lá no parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 14, mas também, né, o parágrafo 2º do artigo. O parágrafo 1º vai falar sobre o voto facultativo, né? E o parágrafo 2º vai falar que o estrangeiro é inalistável. Se ele é inalistável, ele também será inelegível. Beleza? Então ele não pode se alistar. Aí depois temos a letra D. O estrangeiro pode ocupar os cargos de vereador e deputado estadual desde que comprove domicílio no Brasil e idade mínima de 18 anos. Gente, acabei de falar, né? Estrangeiro não pode ocupar o cargo de vereador ou deputado estadual. Por quê? Porque estrangeiro é inalistável. Todo inalistável é inelegível. Lembre-se disso. E por fim, a letra E. A letra E diz que um prefeito pode concorrer aos cargos de presidente da República e governador do Estado sem renunciar ao seu mandato. Errado. Tá? Ixi, aqui agora vai ficar bem ali embaixo, ali, mas esse finalzinho aqui, gente. Sem renunciar ao seu mandato está errado, pois, segundo o parágrafo 6º, colocando aqui, do artigo 14, ele tem que renunciar ao seu cargo quando ele vai concorrer a outro cargo. A sacada toda está aí. Beleza? Então, questão 13, resposta, a letra A. Chegamos na 14 agora. Ó. Em relação aos direitos políticos previstos na Constituição da República de 88, é correto afirmar que os... Vamos lá. Mais uma aqui de... A gente vai analisar cada dispositivo. Os analfabetos e os inalistáveis são elegíveis? Como assim, gente? Como é que o inalistável vai ser elegível? E o analfabeto também, ele não é elegível. Tá? Então o erro está aqui, ó, em dizer que o analfabeto e os inalistáveis são elegíveis. Tá? Este é o erro aqui. Parágrafo 4º do artigo 14. Letra B. Voto é obrigatório para os maiores de 70 anos? Não, gente. O parágrafo 1º diz que é facultado para os maiores de 70 anos. Beleza? Aí temos a letra C. Alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos? Alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos? Sim, gente. Alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Tá? Alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. É o que diz a Constituição Federal no parágrafo 1º também do artigo 14, que é exatamente esse dispositivo que a gente acabou de listar aqui. Portanto, a questão 14, a resposta já é a letra C. Tá bom? Depois a letra D. Os maiores de 16 e menores de 18 anos são elegíveis para o cargo de vereador? Não, gente. Por quê? Porque para ser vereador tem que ter mais de 18 anos. Tá? Então, menores de 18 aqui não pode ser candidato a vereador. Parágrafo 3º do artigo 14. E por fim temos a letra E. A letra E, governador de Estado e do Distrito Federal e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para até 2 períodos subsequentes. Esse para até 2 períodos subsequentes está errado, né, gente? A reeleição é um período apenas consecutivo, tá? Ou subsequente, que é o que prevê o parágrafo 5º do artigo 14. Portanto, a questão 14, resposta letra C. Show? Depois chegamos na questão 15, para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa listinha. Com relação aos direitos políticos, assinale a alternativa correta. Letra A. São inelegíveis e inalistáveis os analfabetos e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. E aí, gente? São inelegíveis e inalistáveis os analfabetos? Cuidado, tá? Analfabeto é inelegível, mas ele não é inalistável. Então, aqui nós teríamos esse erro aqui. Tá? Também nos termos. Vou colocar aqui artigo 14.
esse aqui vamos ter outros dispositivos. Artigo 14, parágrafo 4º. Ele vai falar que o analfabeto é inelegível, tá? Porém ele é alistável. E durante o serviço militar obrigatório conscrito, que também é inalistável, tá? Então cuidado com isso aqui, que isso aqui é bem interessante. Depois temos a letra B. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 120 dias, contados de sua diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Gente, 120 dias onde? A Constituição fala no artigo 14, parágrafo 10, que é 15 dias contados da diplomação. Tá? 15 dias e não 120. Depois temos a letra C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Não, gente. O artigo 16 fala que ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela não produz efeito, ou seja, ela não tem aplicabilidade. A aplicabilidade é que só vai ocorrer após 1 ano da sua... As eleições que ocorram após 1 ano da sua publicação. Tá bom? Então cuidado com isso aqui. Na verdade, ele não vai ocorrer, né, nas eleições que ocorram até 1 ano da sua publicação. Ela não vai produzir efeitos nas eleições que ocorram até 1 ano. Seria essa a ideia. Então ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só é aplicável, né, às eleições que ocorram após 1 ano da sua publicação. Tá? Então isso aqui que é o erro aqui. E a letra D, entre as condições de elegibilidade impostas pelo texto constitucional, estão a nacionalidade brasileira e a idade mínima de 21 anos para os cargos de deputado estadual e governador de estado. Gente, governador de estado não é 21, tá? 21 anos é deputado, tá? 21, beleza, mas governador é 30 anos, segundo o parágrafo 3º do artigo 14. Vou colocar aqui artigo 14, parágrafo 3º. Beleza? Portanto, meus queridos, nós temos aqui ainda a letra E. Só pode ser ela, né? A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé. Artigo 14, parágrafo 11. Resposta certa, letra E. Beleza? Com isso, queridos, nós fechamos a nossa lista de questões. Tá? Fechamos a nossa lista de questões. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui que puderam acompanhar essa aula. Espero que vocês tenham curtido. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer responder, né, tirar a sua dúvida. E muito obrigado por estar com a gente aqui nessa jornada rumo à aprovação. É sempre um grande prazer contribuir com a sua jornada. Eu me sinto honrado de fazer parte da sua vida. Obrigado mesmo de coração. E para aqueles que estão sempre acompanhando a gente aqui no YouTube, já deixo o convite para na semana que vem nós teremos mais uma Quinta Constitucional. Ainda não decidi qual que vai ser o tema. Eu vou decidir com a galera que faz parte do clube de membros. Tá? Vou fazer uma enquete. Então, se você é membro do clube de membros, fica ligado que eu vou fazer uma enquete só com vocês ali na área da comunidade. A comunidade é uma área que tem dentro do YouTube aqui onde a gente faz umas postagens. Você vai ser notificado, se você é clube de membros, vai aparecer uma notificação para você, aí você vai lá e participa dessa enquete. Vou fazer essa enquete exatamente para a gente decidir que tema que a gente começa a trabalhar a partir da semana que vem. Tá bom? E assim, espero encontrá-los todos na semana que vem. A partir de agora, essa aula será exclusiva para a galera do clube de membros. Se você ainda não faz parte do clube de membros, aproveite. Apenas R$19,99 por mês. Você se inscreve aqui direto no YouTube, se inscreve quando quiser e cancela quando quiser também, tá bom? Mas aí você vai aproveitar um monte de coisa legal. Acabou minha água e acabou a minha voz. Grande beijo no coração, tamo junto e até a nossa próxima quinta-feira. Valeu, galera! Fui!